E dando sequência à apresentação, vamos para a segunda parte, na qual eu falo sobre transitando de um pilar para dois pilares em meio a este bull market. O Louis, ele nos fala que grande parte, né, desse bull market até 2015 e 2016, o que a gente viu foi o domínio do setor de tecnologia e de consumo norte-americano. Os Estados Unidos, naturalmente, foram os primeiros a estimular a economia de forma monetária e jogando a taxa de juros lá embaixo, o que a gente viu foi, né, uma situação muito favorável a essas empresas conhecidas como de beta elevado, setor de tecnologia. Então, tecnologia puxou, mas houve, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente vê aqui, ó, destaque aqui para tecnologia e consumo, a gente vê na linha azul aqui o índice MSCI Estados Unidos, enquanto que o mundo está mais abaixo. Então a gente vê de forma clara essa tese colocada pelo Louis. Indo adiante, o que ele fala é que a gente estaria transitando de um pilar, que é esse que eu acabei de mencionar, para um segundo pilar. E esse segundo pilar é justamente o mercado emergente asiático. O que a gente vê, o que o Louis fala, é que nos últimos anos a gente viu, né, não só vimos aqui, o Brasil é um caso particular. Por quê? Porque a gente teve o período do segundo mandato da Dilma Rousseff que nos jogou para uma situação na maior de todas as crises para a gente. Mas o mercado emergente como um todo, ele vem se ajustando ao longo do tempo. E a gente pode ver nesse próprio gráfico aqui, a gente vê a relação de price to book, que é o preço por valor patrimonial, a gente vê que o mercado emergente começa um ciclo de recuperação. E é aí que é a aposta do Louis para um segundo pilar que tende a dar sustentabilidade a esse bull market. Mas vamos em frente. Num outro slide aqui, o que ele alega é que, vamos dizer, o que serviu como catalisador para essa melhora no mercado emergente foi a própria situação do dólar. O dólar, por um bom tempo, muitos temiam que o dólar iria para paridade com o euro. E isso dificultaria muito a situação de alguns países, principalmente as empresas nos países emergentes, porque naturalmente as empresas em emergentes, como as empresas brasileiras, se endividam muito em dólar. Então, quando você tem uma valorização forte no dólar, você tem um problema, um problema de endividamento clássico. Isso aconteceu nos anos 80 no Brasil, aconteceu na crise asiática e agora de uma forma menos expressiva também aconteceu. Com o dólar se enfraquecendo, você dá um gás maior para essas empresas e é justamente isso que vem acontecendo. No começo, o pessoal temia a situação do Donald Trump, com diversas medidas anunciadas que não se materializaram. Até agora, o Trump está aí tentando fazer valer a sua proposta de reforma tributária, mas de concreto muito pouco aconteceu. E o dólar acabou cedendo. Hoje a gente já viu a situação do dólar, uma relação do euro valendo 1,20 dólares. Então isso tira um pouco do poder de compra do consumidor americano e joga a bola para o mercado emergente. Vamos seguindo. E o Louis nos fala sobre 3 preços muito importantes para a gente analisar com relação às perspectivas. Ele fala sobre o preço do petróleo, a taxa de juros e o dólar. O preço do petróleo ele trata como um grande imposto global. Quando o petróleo está alto, né? Lá em 2014 ele estava por volta de 100 dólares o barril, aquilo ali era um imposto, porque tamanha é a importância da energia, né, em tudo que fazemos na vida. Então, com o preço lá embaixo, você tem uma transferência de riqueza muito grande dos países do Oriente Médio para o consumidor como um todo, em particular o consumidor americano. Então, o preço do petróleo, não há dúvida de sua importância. A taxa de juros norte-americana também, né? O mundo ainda é um mundo dolarizado e a gente sabe que as taxas estão no chão, né? Embora a taxa
10 anos esteja a 2,3%, a taxa de curto prazo nos Estados Unidos ainda está abaixo de 1%. E isso daí permite uma série de coisas, como recompra de ações. Muitas empresas tomam dinheiro barato no mercado e vêm fazendo recompra de ações. Na verdade, esse é um dos grandes motores para tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo na Bolsa Americana. E o dólar, eu já falei sobre isso, é uma outra variável importante. Mais adiante, a gente tem um slide aqui também interessante que mostra o impacto de cada uma dessas variáveis em diversos setores aqui. No caso do preço do petróleo, um petróleo elevado beneficia o Oriente Médio, já prejudica o setor manufatureiro asiático. No caso aqui do dólar, a gente vê um dólar elevado beneficia o consumidor americano e os exportadores japoneses e europeus, prejudica os mercados emergentes. Já os juros baixos, ele favorece quem? Ele favorece, vamos dizer, os juros elevados aqui nessa área. Os juros elevados, ele favorece os bancos. Os bancos até vêm sofrendo, né, nos últimos anos. Eles não foram eles que lideraram o movimento de alta, porque os juros estavam lá embaixo, favorecendo os growth stocks, as ações com beta elevado. Então esse slide é bem interessante. Ele é um pouco lúdico aqui nessa forma de ilustrar esses 3 pontos. Dando sequência, a gente tem um gráfico aqui que mostra como que os mercados emergentes vêm reagindo. E aqui, novamente, eu falo mais de mercado emergente asiático. A gente está falando de China, está falando de Coreia do Sul, Singapura, Tailândia. Não estamos falando necessariamente de Brasil, embora o Brasil também venha se beneficiando de um, vamos dizer, de uma boa vontade do investidor global com relação ao mercado emergente. A gente pode ver pelo próprio risco Brasil de 5 anos. E é interessante para aqueles que estão muito focados na economia local, analisar o gráfico do risco Brasil e comparar o Brasil com a África do Sul, com a Turquia, com a Indonésia, com a Rússia. Você vai ver que há uma correlação muito forte no CDS desses países. CDS é Credit Default Swap, relacionado ao risco desses países. Você vê que todos andam em linha, embora a gente aqui ache que o risco Brasil é mais um fator com relação à reforma da Previdência e diversos outros fatores locais, mas na verdade é muito mais um efeito global.